Olá! A passagem bíblica de hoje está em Números 20, 10 a 13. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Nessa passagem aqui, em que Moisés fere a rocha em Meribá, o que é que estava acontecendo? Não havia água para o povo. Então eles se juntaram e foram contra Moisés e Arão. E Deus diz a eles: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Então Deus disse para que ele falasse com a rocha. Só que Moisés, ele fere a rocha 2 vezes. E por conta disso, Deus disse que ele não vai entrar na terra prometida. Às vezes, assim, eu já vi algumas pregações que a pessoa diz: poxa, Moisés fez tudo certo e no fim ele cometeu esse erro, né? Eu tenho até anotado aqui a observação de o pecado de Moisés foi dizer: eu vou fazer sair água da rocha, né? Ele fez do jeito dele e não do jeito que Deus mandou, né? Podemos, muitas vezes, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, né? Por isso que é importante o conhecimento da palavra de Deus. Ele traz orientações maravilhosas para a gente. E muitos pensam: poxa, esse erro de Moisés, Deus castigou, né? E ele não entrou na terra prometida. Mas Deus é um Deus perdoador, é um Deus de amor. E lá, quando Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João, né, o monte da transfiguração, né, essa passagem está nos evangelhos, quando ele sobe esse monte, ele fica com o rosto, né, brilhante como o sol, e a roupa branca brilha como a luz. E aparece conversando com ele Moisés e Elias. Então, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente tem que, mesmo Moisés tendo errado, Deus estava com ele. Depois ele aparece para Jesus, inclusive. Então, Deus é um Deus misericordioso. Ele às vezes tem que repreender. E às vezes é difícil a gente aceitar isso, mas a Bíblia, ela não esconde nada. Ela traz aqui a história, como aconteceu, e Moisés, por ele ter desobedecido, por ele ter agido de forma errada, não seguindo as orientações de Deus, ele não entrou na terra que tinha sido dada. Ele não entrou para Canaã. Mas ele aparece a Jesus, né, lá no monte. Então, significa que ele está com Deus, que ele está no céu, e Deus o perdoou. Só é aquela questão, as consequências do pecado, né? Deus perdoa, mas as consequências a gente tem que viver. E continuando, né, os 10 dias de clamor, hoje no 6º dia, continua falando do fruto do Espírito Santo. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia
para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas 6, 7 a 9. Então, os motivos da oração de hoje é para que o Espírito Santo transforme atitudes que nos afastam de Deus e para que os nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, nos batiza com seu Santo Espírito, Pai. Que Ele possa preencher toda a nossa alma, todo o nosso coração. Ó Senhor, vimos aí que de Deus não se zomba, né? Que o que Ele determina tem que ser feito, como a questão de Moisés, mas que a gente vai colher o que plantar. São as consequências do pecado, Senhor. Mas mesmo enfrentando essas consequências, Pai, o Senhor nos salva, o Senhor nos perdoa. Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, guia-nos com o seu Santo Espírito. Oramos também, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que necessitam, Pai, da sua ajuda. Ó Senhor, que possamos refletir nos nossos relacionamentos, Pai, e tirar as atitudes que possam nos afastar de Ti. E hoje, Pai, de maneira especial, eu oro pela minha tia Regina, que também faz aniversário. Ontem foi meu irmão, hoje minha querida tia, né, está aniversariando. Que o Senhor dê a ela vida longa, que ela seja muito feliz, saúde, paz e amor. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que vocês tenham um dia excelente, uma noite tranquila e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.